Salve para você que não é gado, eu sou o professor Icaro Campos e hoje vamos falar da infiltração sionista no Brasil através da fé. Mas antes de tudo, eu peço que você já dê um like nesse vídeo. Bom, eu sei que esse tema não é novo, eu sei que os sionistas influenciam a política brasileira, não é de hoje. Porém, no contexto atual, é importante citar dois nomes que vêm se destacando na propagação do sionismo no Brasil ao longo dos últimos anos: Daniel Mastral e Vic Vanilla. Antes de tudo, é bom lembrar que esse não é um vídeo sobre religião, nem sobre teologia. Bom, esses dois personagens que eu citei, Daniel Mastral e Vic Vanilla, como alguns sabem, eles vêm se atacando e alfinetando um ao outro nas redes sociais desde pelo menos 2022, se eu não estou enganado. Então, o Vic Vanilla postava um vídeo chamando Daniel Mastral de picareta, Daniel Mastral postava outro vídeo respondendo ao Vic Vanilla, fazendo uma acusação semelhante, ou indo atacar ele em algum podcast. Mas acompanhando o trabalho dos dois, eu percebi que os discursos deles, embora tenham muitas diferenças, também têm muitas semelhanças. A gente vê muitos youtubers, muitos produtores de conteúdo falando muito das diferenças, falando muito das provocações que um fazia ao outro, dos ataques que um fazia ao outro, mas poucos falam das semelhanças. O Daniel Mastral é um pastor que se diz ex-satanista e que ficou famoso vendendo livros supostamente autobiográficos. Ele diz ter sido membro de uma organização chamada Irmandade Satanista, que só ele conhece. Ele nunca provou a existência dessa seita, mas ele alega que ela teria uma forte influência sobre a elite global e sobre a geopolítica global. Ele também é um pastor não denominacional, ou seja, não pertence a nenhuma igreja. Ele prefere pregar através do YouTube e das redes sociais. A teologia que ele defende também é muito diferente da neopentecostal. Ele também defende uma maior tolerância com os homossexuais e com as pessoas de outras religiões. E também critica a cobrança de dízimos. Então a teologia dele é mais liberal do que a da maioria das igrejas, porém é uma teologia profundamente apocalíptica. No canal dele no YouTube, ele relaciona o tempo todo o calendário dessa suposta seita, dessa irmandade satanista com os eventos do Apocalipse. Ele diz também que a elite global seria influenciada por essa seita, que aliás estaria também ligada a sacrifícios humanos e a torturas de crianças. E também diz que o Estado de Israel estaria protegendo a Terra Santa da influência satanista. Essa teoria da conspiração te lembra algum outro autor já falecido? Calma que nós vamos falar dele. Já o Vic Vanilla é um ex-drag queen que ficou famoso no TikTok pregando para um público totalmente diferente. Ele se considera mestre luciferiano e judeu cabalista, entre outras coisas, porque ele seria iniciado em pelo menos 20 tradições, segundo ele. Mas ele fez sucesso principalmente criticando o cristianismo e atacando caras como Daniel Mastral. Ele também desenvolveu sua própria teoria da conspiração, que liga os satanistas não à elite global, mas ao governo Putin e aos regimes comunistas. Ou seja, aos inimigos dessa elite global e do Ocidente de modo geral. Então ele critica a corrente que ele chama de satanismo anticósmico, que seria contrária ao esoterismo que ele prega. E ele associa as influências gnósticas dessa filosofia a diversos grupos, criando aí uma relação entre gnósticos, neonazistas, satanistas, quimbandeiros, apoiadores do Putin, cristãos gnósticos, comunistas e esquerdistas de modo geral. E colocando todos eles como inimigos da maçonaria, dos judeus e do Ocidente. Recentemente o Vic publicou um vídeo polêmico relacionando essa corrente gnóstica às enchentes no Rio Grande do Sul, o que, aliás, colocou vários ocultistas famosos do YouTube contra ele. Inclusive, alguns que se consideravam amigos dele fizeram vídeos repudiando as falas dele. E, aparentemente, ele tem se afastado dos outros ocultistas e buscado apoio entre judeus e evangélicos. Bom, já falamos das contendas, das alfinetadas. Agora vamos falar das semelhanças, que são muito mais sutis e muito menos comentadas, muito menos divulgadas na internet. Bom, primeiro, esses não são os nomes reais deles. O Daniel Mastral, na verdade, se chama Marcelo. E, obviamente, o Vic não se chama Vic. O nome dele, na verdade, é Victor Stavelli. Eu acho que é assim que se fala. Em segundo lugar, e mais importante, ambos são extremamente sionistas. Em outubro de 23, por exemplo, o Daniel Mastral postou um vídeo dizendo a seus seguidores que era impossível ser neutro naquela guerra entre palestinos e israelenses.
Ou seja, o evangélico, na visão dele, deve ser 100% a favor de Israel e abominar totalmente o Hamas. E o Vic Vanilla deixa claro o seu posicionamento a favor de Israel nos vídeos que ele posta. Em terceiro lugar, bom, eu não diria que eles são olavistas típicos, até porque é muito fácil identificar um olavista. Sempre fazem questão de citar obras e trechos de obra do Olavo de forma bem acrítica. Inclusive, se debate muito na olavosfera se o próprio Olavo de Carvalho teria sido fiel ao olavismo nos últimos anos de sua vida, né? Porém, a gente não pode deixar de notar a semelhança dos discursos. O Olavo criou, por exemplo, a teoria dos três globalismos, que seriam o globalismo capitalista das elites ocidentais, o globalismo russo-chinês e o globalismo islâmico. Se, por um lado, as teorias do Daniel Mastral parecem associar essa irmandade satanista ao globalismo capitalista e ao globalismo islâmico, por outro, a teoria do Vic Vanilla associa esse satanismo anticósmico ao que seria o globalismo russo-chinês na visão do Olavo. Inclusive, o Vic Vanilla já declarou que algumas de suas ideias foram influenciadas pelo Olavo de Carvalho. Eles também não parecem compartilhar do antipetismo fanático do Olavo e dos olavistas de modo geral. Embora o Vic Vanilla tenha um discurso mais agressivo em relação à PT e à esquerda, ele chegou a declarar apoio ao Lula em 2022, mesmo que depois ele tenha alegado que só fez isso por considerar o Lula um candidato menos pior do que o Bolsonaro. Porém, como eu falei no vídeo Populistas versus Identitários, o Olavo ele cresceu na mídia de uma forma muito parecida. Ou seja, ele começou como líder de seita, falando de questões metafísicas, e só depois ele começou a falar de política e a propagar o sionismo no Brasil. Aliás, para quem não assistiu esse vídeo e quiser saber um pouco mais sobre o assunto, eu vou deixar aqui embaixo, fixado nos comentários, o link do vídeo, ok? Olavo de Carvalho morreu em 2022 e, coincidência ou não, nesse mesmo ano, esses dois personagens começam a ganhar muito destaque nas redes sociais, ambos seguindo um caminho muito semelhante ao do ex-astrólogo. Bom, antes mesmo do Olavo morrer, já se manifestava um certo racha no movimento olavista, com alguns olavistas apoiando o governo Bolsonaro e outros criticando. Então, caras como Nando Moura, por exemplo, se colocaram numa posição equidistante, não apoiando nem o Bolsonaro e nem o PT em 2022. Depois da morte do Olavo de Carvalho, essa divisão se aprofundou, e hoje a gente pode dizer que o olavismo é um movimento acéfalo. Sem um líder, sem um mestre para seguir, o olavismo se tornou fragmentado e, consequentemente, a propaganda Olavo sionista no Brasil se enfraqueceu. Ao mesmo tempo, no Oriente Médio, o clima entre o governo Netanyahu e o Hamas esquentava, o Hamas se tornava mais ousado, principalmente em 2023, e era importante que Israel garantisse apoio internacional. Justamente nesse período de tensão na Palestina e de crise do olavismo no Brasil, surgem esses dois personagens, esses dois arautos de Israel, um difundindo o sionismo entre os cristãos e o outro difundindo o sionismo entre as minorias religiosas e os ocultistas. Seria isso tudo uma grande coincidência? Então, como eu falei, nem o Vic Vanilla, nem o Daniel Mastral me parecem olavistas típicos, mas a gente pode falar de um pós-olavismo místico no Brasil, seja pela via exotérica apocalíptica do Daniel Mastral, seja pela via esotérica e ocultista do Vic Vanilla. Mas será que existe alguma relação entre os órgãos de inteligência israelenses e esses líderes de seita da internet? Recentemente, o Vic Vanilla declarou que tinha ligações com membros de um serviço secreto, que ele não especificou qual era, mas que a gente pode imaginar. Provavelmente não é a espionagem russa e muito menos a KGB, né? Nas últimas semanas, como eu falei, o Vic Vanilla tem sofrido ataques de outros ocultistas do YouTube, inclusive de ex-amigos que fizeram denúncias graves a respeito dele, e muitos inclusive têm especulado uma possível reconciliação e uma aliança entre ele e o Daniel Mastral. Considerando tudo que a gente já revelou sobre os dois, eu não ficaria nem um pouco surpreso se isso acontecesse nesse momento, que Israel precisa tanto fortalecer o sionismo no Brasil. Bom, como eu falei, eu não tenho nenhuma prova do envolvimento de Israel com esses youtubers, com esses líderes de seita da internet, porém a gente sabe como funcionam os algoritmos da internet.
Então é bem possível que esses algoritmos tenham impulsionado os vídeos desses caras justamente pela propaganda sionista. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, ative o sininho e fique ligado no isentão.